Think Tech está no ar. Meu nome é Cássio Politi e junto com a Algartec nós vamos hoje falar de tecnologia e dados no mundo dos seguros. E como de praxe eu tenho aqui sempre a Sara, a nossa especialista virtual em negócios aqui da Algartec. Tudo bem, Sara? Tudo ótimo. E com você? Tudo bem também, Sara. Olha, a gente vai falar de dados, né? E sempre me impressiona a quantidade de dados que estão disponíveis aí, né, para todo mundo, empresas, pessoas, né, Sara? O volume de dados é gigante mesmo. A cada segundo, são gerados 2,5 milhões de terabytes no mundo todo. Para você ter uma ideia, a cada segundo, são 64 mil e-mails, 2 milhões de pesquisas no Google e quase 1.500 horas de novos vídeos no YouTube. E para a conversa de hoje, eu tenho a honra de receber aqui no Think Tech a Paula Toguchi, que é diretora de transformação e inovação da MetLife, essa empresa global de benefícios, com operação em dezenas de países, mais de 50 países. Está no Brasil faz tempo, viu? 25 anos, né? Começou com foco ali em seguro de vida, previdência privada. A Paula vai até falar um pouquinho, né, disso ao longo do papo aí. Mas ó, em 2008 entrou no mercado de planos odontológicos e hoje dá para dizer que é uma empresa de seguro de pessoas. E vem entrando cada vez mais no varejo, com parcerias aí com grandes empresas para distribuir o produto da MetLife para o cliente final. Paula, muito bom ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo. Eu que agradeço, Cássio. É uma honra poder gastar um tempinho aqui com vocês para falar do que a MetLife está preparando aí para o futuro dos nossos clientes e parceiros. Legal. E, bom, a gente adora falar aqui de tecnologia, né? E isso inclui dados, né? E, pô, vocês da MetLife trabalham com muitos canais, né? Eu imagino que seja uma chuva de dados, né, Paula? E aí no passado era aquilo, né? Qual era o grande problema no passado? Era a falta de dados. Hoje é o excesso de dados, né, que nos leva à discussão da qualidade dos dados, da organização dos dados, né? Como é que vocês trabalham, então, os dados para pensar numa gestão legal da jornada do cliente, proporcionar uma jornada bacana para ele? Bom, eu acho que o primeiro ponto, né, a comentar de como a gente trabalha e como eu entrego uma jornada, né, que faça sentido, que seja satisfatória para o cliente, eu acho que vem muito do nosso propósito, né? O propósito da MetLife é estar sempre com os nossos clientes, né, transformando e garantindo um futuro muito mais seguro em todos os momentos da vida. E por trás desse nosso propósito, acho que tem principalmente o fato da gente procurar sempre oferecer o produto certo para o perfil correto de cliente, né? Então, isso é uma grande, acho que é o principal ponto, né? Porque é diferente de você criar soluções já padronizadas e tentar fazer a necessidade do cliente se adequar a uma solução pronta, com certeza a jornada desse cliente vai ser mais dolorida, né? Na utilização, na compra desse produto. Então, o que a gente faz é, através dos nossos diferentes canais de distribuição, então, aqui no Brasil, a gente tem 3 canais, né? Então, a gente tem o canal de benefícios para as empresas, né? Então, onde a gente oferece para outras empresas benefícios para os seus empregados, né? Seguro de vida, previdência, o dental, como você comentou. A gente tem o canal de direct marketing, né, que é um canal aí voltado em criar parcerias com outras empresas, como você comentou, no varejo, em bancos digitais, enfim, para oferecer para os clientes dessas empresas produtos de seguro também, né? E a gente tem um canal de representantes, né? São aí parceiros comerciais que representam a MetLife e são pessoas preparadas para oferecer produtos customizados de acordo com a necessidade dos nossos clientes. Então, ele vai até o cliente, entende o planejamento financeiro e sucessório desse cliente para encaixar o produto certo. Então, até o contando, né, do fato da gente ter canais diferentes de distribuição, já começa até anterior de como eu capturo esse dado. Né? Primeiro eu entendo onde eu estou distribuindo, para quem eu estou distribuindo,
crio o canal de distribuição correta para disponibilizar esse produto e, por fim, através de meus parceiros ou da nossa própria força de venda, a gente cria o produto customizado para que o cliente precisa, né? Então, nesse caso, a gente consegue oferecer, através desses dados que transacionaram aí nessa jornada inteira, soluções diferentes, né? De acordo com cada perfil de cliente, né? Sempre procurando oferecer o produto correto para cada necessidade que o cliente pode ter em vida. Pois é, e esse é o desafio. O cliente muda muito rápido, muito, no caso de vocês, porque eu estou pensando assim, banco digital, né? Que é um cliente hoje de banco? Pô, é muito diferente do que era talvez 5 anos atrás, talvez antes da pandemia. E, e o que o dado te mostrava lá não serve mais hoje. Eu estava vendo até esses dias, Paulo, aula, uma videoaula ali, né, de uma pessoa falando de inteligência artificial. E ele abre o vídeo, né? É um americano, ele abre o vídeo falando assim: ó, eu gravei esse vídeo, sei lá, em novembro de 2023. Se você estiver assistindo, tipo, 6 meses depois, já vai dar uma olhada por aí e tal, que talvez o que eu coloquei aqui já não vale mais, né? É a velocidade de como as coisas estão. No caso de seguro, vai por aí também? Vai muito por aí, né? Você citou a pandemia, eu acho que para a gente que trabalha com seguro de pessoas, né, da vida ali, de cada brasileiro, a pandemia ela trouxe dois pontos super importantes. Primeiro, a preocupação com o futuro, né? Ela causou um choque da gente perceber que a gente não tem o domínio do todo, né? Às vezes as coisas acontecem sem a gente ter planejado, né, acontecer. E nesse sentido, né, um dos desafios, não só da MetLife, mas acho que para de todas as empresas que estão inseridas nesse mercado, é criar essa conscientização, né, essa educação de que você precisa proteger a sua vida, precisa proteger o que você está construindo com a sua família. E a pandemia ela deu uma acelerada nessa consciência, que foi muito importante. Então, esse acho que foi um ponto que afeta diretamente, vamos dizer, o despertar da necessidade do seguro de vida no Brasil. E o segundo ponto tem a ver exatamente com esse seu ponto do consumo, das coisas mudando, né? A gente foi para um ambiente digital muito rápido na pandemia. Então a gente ganhou anos, né? Todo mundo precisou se adaptar, né? Então empresas que não tinham processos nenhum digitados, elas precisaram se transformar e criar processos para conseguir interagir com seus clientes. Pessoas que não consumiam produtos via internet, não compravam via internet, né? Passaram a ter que usar esse meio para adquirir produtos, fazer compra no supermercado, enfim, coisa simples que a gente estava habituado a ter ali a loja física, né? Um processo físico para adquirir. Tudo isso aconteceu de uma maneira muito rápida na pandemia. Então, considerando esses dois fatos, acho que mais relevantes dentro do seguro de vida, mudou muita coisa. Primeiro, porque a consciência da necessidade de proteção despertou a necessidade, e com isso, e combinado com as experiências de compra que os consumidores passaram a ter, eles começaram a comparar experiências de como comprar, de como ter acesso à solução de seguro de vida de uma maneira totalmente diferente. Né? Elas começaram a falar, ok, né? Antes eu precisava de alguém gerar essa demanda emocional da compra, hoje eu já entendo o que precisa e quais opções eu tenho. Então, mudou, principalmente por esses dois pontos, e quando a gente fala de opções, né, a compra ficou muito mais consciente. E aí eu acho que, trazendo um dado super relevante, a MetLife, né, hoje, muitas vezes a gente atrela, e que eu falo do processo educacional, né, da população brasileira em relação a seguros, né, de pessoas, a gente sempre pensa na morte, né, e a gente não gosta de falar de morte. Mas um dado super importante é que hoje cerca de 60% do nosso volume de solicitações de pagamento de indenização de seguro de vida são para coberturas em vida, não são para coberturas de morte, né? Então, o que é cobertura em vida? Então, essa é uma coisa super legal que a pandemia trouxe, acho que para a gente no mercado, e a MetLife criou várias soluções aí de produtos nesse sentido, que é para proteger essas situações que podem acontecer no nosso dia a dia. Então, por exemplo, um profissional autônomo,
que precisou, ficou sem a renda ali, né? O que ele costumava fazer não dá mais, não está disponível. Ou ele teve uma doença que afastou ele do trabalho. Então, a gente tem produtos, né, que são seguros e as pessoas não sabem, que cobre a diária de internação hospitalar, por exemplo. Uma pessoa que pratica um esporte e teve uma fratura, por exemplo, em algum membro que deixa ela improdutiva, não pode trabalhar. A gente tem cobertura também que cobre esse tipo de situação. Uma doença grave, câncer, infarto, enfim, são coberturas de seguro de pessoas em vida que podem te afastar da sua situação produtiva ali normal do seu trabalho e que você pode usar como um complemento da sua renda, né? Existem também os seguros prestamistas que a gente chama, que é o seguro que dá cobertura para a pessoa no caso dela ter ficado desempregada, pagando algum financiamento que ela tem por uma quantidade de meses até ela se restabelecer, por exemplo. Então, todas essas soluções são soluções em vida, né? E cruzando com esse perfil de comportamento, o que a gente precisa aprender a fazer? Como eu traduzo que essa cobertura funciona nesses momentos na jornada de compra das pessoas? Então, quando a gente vai para banco digital, né, para bancos digitais, ou quando a gente prepara, né, os nossos parceiros comerciais para vender as soluções, a gente não fala mais de cobertura técnica, né? Ah, isso aqui é uma cobertura de doença grave coberta quando o câncer tiver na fase 4, por exemplo. Não, a gente fala, olha, aconteceu essa situação com você, você está coberto dessa forma. Então, isso é uma mudança, né, de como apresentar as coberturas impactando as necessidades do dia a dia e não necessariamente falando de morte, né? E usando a tecnologia, as jornadas e os dados para entender o comportamento da pessoa e conseguir apresentar para ela o produto certo para aquele momento, que aí eu já descendo um pouco mais diretamente na sua pergunta. Então, por exemplo, uma pessoa que está numa jornada de compra ali de materiais esportivos, por que eu não posso lembrar ela que ela pode comprar, por exemplo, uma cobertura para fraturas ósseas? Né? Uma pessoa que está comprando produtos de bebê, né? Por que eu não posso apresentar para ela algumas coberturas para a família, por exemplo, né? Para proteção da família. Então, esse é um combinado, né? E como a gente está deixando as soluções cada vez mais acessíveis nas jornadas, combinando tudo isso aí que eu comentei. Só para entender, esse seguro é o seguro de vida que você resgata em vida, ele tem o nome Isso. seguro de vida, porque seguro de vida, para mim, sempre foi o que você Morte. assim, é o que você tem para não usar, né? A gente tem Exato. até muitas brincadeiras com isso, né? Pô, né? Aquela velha, né? Pô, tô valendo mais morto do que vivo, tal. Aquela brincadeira, claro, é uma chacota, né? Porque a gente sabe que é assim. Realmente eu não sabia disso, viu, Paula? É legal Pois vocês é, isso é falarem uma porque cobertura de seguro de vida, que protege a faz pessoa nas sentido, né? situações que acontecem durante a sua vida. Olha só. Pois porque senão ele deveria chamar seguro de morte, né? Se pensar bem o outro, Exato, né? Então, exato. Então, legal. essa foi a grande disrupção, né? A gente cada vez mais se desafiando aqui a criar esse tipo de cobertura que de fato a pessoa vai usar, e é o que a gente quer para agregar de fato valor na vida dela, combinado com todos esses dados que transacionam e as jornadas que a gente tem de compra nos nossos diferentes canais, como eu comentei antes, e também no acesso direto aí ao consumidor a essas coberturas. Legal, aí fez a propaganda. E nem combinamos antes, é, nem estamos ganhando Depois a para gente isso. coloca os pop-ups aqui dos nomes dos produtos, aí vai ficar perfeito. Aí, tá vendo só? Não, mas é legal, o que é produto interessante. Aliás, eu teria comprado, justamente eu corro, quebrei o pé no Réveillon, fiquei um mês e pouco sem treinar, só que eu sou um corredor sofrível, tá? Não vale, não sou profissional, né? Mas é interessante isso, né? De você, na jornada de compra, ele se aparece para você em algum momento ali, é capaz de você falar, pô, da próxima Isso faz vez eu deveria sentido. pensar, né? Faz todo sentido. E às vezes a Agora, gente não pensa no impacto que essas situações podem acontecer, pode causar na nossa vida, né? Por exemplo, no acúmulo do nosso patrimônio, no nosso planejamento financeiro. Eu fiquei um mês e meio produtivo. Qual é o impacto na reserva que eu criei ou não criei? pô,
Às vezes é uma reserva para outra finalidade, né? Você quer trocar de Exato. apartamento e você vai usar emergencialmente ali, né? Exatamente. Essas soluções ajudam a não desregular aí o processo como um todo. E para quem tem a reserva, né, Paula? Que se você pensar assim, a gente não sabe a vida financeira de cada um, varia muito, não tem nada de Exato. vergonhoso, né? A pessoa ter ali uma situação não tão confortável. Às vezes ela vai falar, pô, ela nem tem a reserva, né? Então, Começa um é, processo de é, endividamento, que a gente não quer que endividamento, ocorra, exato. exato. Agora, essa gestão de dados, né, que você precisa fazer para saber ofertar isso, né, o produto certo, como você falou, na hora certa, no momento certo da jornada, você precisa de recurso tecnológico para isso, né? Quais são os que vocês usam? Porque não adianta perguntar quais são os que existem no mercado, que aí a gente teria que fazer, né, um audiobook aqui em vez de um podcast para ficar horas falando. Mas vocês, na MetLife, usam quais? Eu vou começar um pouco de trás para frente a resposta, né? Eu Tá. acho que o básico, e é o que todo mundo tem, são data lakes, né? Robustos para poder armazenar com segurança todos os dados dos nossos clientes, né? Respeitando aí todas as regras que a gente tem de segurança, né? De armazenar, de usar e de armazenar dados. Então, acho que isso que é o básico. Mas eu acho que o nosso diferencial, né, para captar essa quantidade de dados, eu preciso ter jornadas, eu preciso transacionar, né, momentos e dados com os meus clientes. Então, para isso, né, eu acho que um dos recursos tecnológicos que eu gostaria de comentar, e mais recente, né, uma parceria que a MetLife fez há cerca de 6 meses atrás, 7 meses atrás, com a Climber. A Climber é uma insurtech, né? E junto com a Climber, essa parceria entre MetLife e Climber, a gente criou o MetLife Accelerator, né? Que é uma iniciativa da MetLife que tem por objetivo, de fato, ampliar a inovação, né? Criar mais recursos tecnológicos. A Climber ela oferece para a gente uma série de jornadas digitais e não digitais, e principalmente possibilita a nossa integração de maneira muito facilitada com os nossos parceiros de distribuição. Então, se eu crio, né, desde o momento que eu estou ofertando o produto, no momento que eu vendo o produto, no momento que eu começo a dar acesso ao meu cliente a serviços desse produto, né, o famoso pós-venda, de uma maneira estruturada, via integração com jornadas qualificadas, eu já tenho, vou dizer, boa parte do caminho de armazenamento de dados feita, né? Porque eu estou garantindo ali uma integração de maneira íntegra e simples, né, dos dados que eu estou transacionando. Então, eu acho que esse é um ponto super importante, né? Então, hoje na Climber, a gente já tem, nesses 6 meses, a gente já tem quase aí 600 mil vidas já, pessoas que a gente cuida através dessa plataforma. 6 parceiros comerciais implantados, e o mais interessante é que a gente conseguiu, através dessa solução, embedar a oferta de seguro, né? Então, colocar a oferta de seguro e de coberturas junto com a jornada dos nossos parceiros, né? Então, eles estão ali ofertando, por exemplo, um empréstimo, como eu comentei, né? Que é um tipo de cobertura de seguro de vida, para o cliente dele. Naquele momento eu falo, olha, além do empréstimo, você quer contratar um seguro para proteger o caso de você ficar desempregado ou de você perder a sua renda por um período? Então, essa integração com a jornada, usando o MetLife Accelerator, que a gente tem APIs, enfim, e toda essa sincronização de dados, já é acho que é um bom exemplo de como a gente tem utilizado a tecnologia. Acho que outro exemplo, a gente implantou aí há 2 anos atrás já uma ferramenta de análise automática de riscos, né? O que é isso? Obviamente, quando a gente está analisando ali, né, o quanto a pessoa quer proteger a vida dela, os momentos da vida dela, o quanto ela quer contratar de seguro, no caso, como a gente está tratando da vida, em algumas situações a gente vai precisar analisar a condição de saúde daquela pessoa, né? Como ela está. E é isso que a gente chama de análise de risco. Então, essa jornada de análise de risco costumava ser através de papel, preenchimento daquela declaração pessoal de saúde, né? Quem contratou já até esse plano de saúde normal sabe do que eu estou falando. E antes esses dados eram armazenados num papel, alguém digitava e esses dados não eram utilizados. Com essa implantação que a gente fez, né, a gente tem uma jornada já
digital, né, para o preenchimento da sua condição de saúde, uma série de regras automatizadas, onde através desse nosso sistema, dessa ferramenta, eu já aviso se está tudo bem, se não está, se eu preciso de alguma informação adicional. E como o meu processo já é estruturado com essa jornada digitalizada, eu também estou armazenando adequadamente esses dados que são super sensíveis, né? Além disso, também a gente tem implementado aí ferramentas de cotação nova, então, para desde o momento zero poder administrar o que aquele cliente procurou, né? O que ele cotou, que produto que ele estava procurando, e também uma ferramenta principalmente focada no pós-venda, para os nossos parceiros, né, para que eles possam dar o suporte adequado para os seus clientes, entendendo se aquela pólice está ativa, se não está, se está pendente com alguma coisa, se o pagamento está ok. Então, tudo isso são exemplos de como a gente usa recursos, que muitas vezes é um front-end, né, uma ferramenta, mas por trás a conexão toda que permite com que a gente deixe a jornada tanto do distribuidor quanto do cliente mais simplificada, armazenando adequadamente, né, esses dados. Então, acho que esses são os principais exemplos que eu gostaria de citar. Muito legal. E essa coisa você estava falando, eu estava pensando justamente isso, o front-end e o back-end funcionando ambos, né? Porque não adianta você ter só um dos. Só para o pessoal entender, o front-end é o que o usuário vê. Vou dar um jeito. Ó, front-end é o que você xinga porque tá feio. Back-end você xinga Exato, porque, não, porque dá pau. É é tipo isso. isso. Então, É isso. é, E tudo isso que eu citei é para o front-end cada vez menos os nossos clientes xingarem, né? E o back-end cada vez mais funcionar melhor, né? Porque tem que funcionar, né? é isso. Então, é uma jornada fácil ali, né? Para você imputar os dados, tudo, e funcionar do lado de lá, né? Ali atrás do balcão, os dados estão sendo bem armazenados, estão sendo bem usados, né? Que é bom para todo mundo, é bom para o usuário, é bom para a empresa, né? Que vai poder fazer tudo que você falou. Agora, e É isso aí. atendimento ao cliente, hein, Paula? Como é que funciona o gerenciamento desse canal? Você citou tantos canais aí, e na outra ponta continua tendo ali, né, um contato, às vezes mais direto, pelo que eu entendi, às vezes um pouco indireto, você tem Uhum. pessoas no meio ali. A tecnologia ajuda de algum jeito nesse relacionamento com o cliente? Muito, né? Você citou, né? Cada vez mais que eu tenho mais complexidade, né? Seja de canais de distribuição, seja de perfis de clientes, seja de soluções, né? Que a gente vai disponibilizando, a gente tem que respeitar cada vez mais como esse cliente quer se relacionar comigo, como ele quer ser atendido, né? Então, hoje, além dos nossos canais, né, usuários de atendimento que todo mundo tem, né, os tradicionais de comunicação, né, que é a central telefônica, e-mail, né, que isso é o padrão. A gente já disponibilizou alguns anos atrás, aí, a solução de chatbots, né? Então, tem cliente que, por exemplo, alguém quer falar no telefone, tem cliente que se sente mais confortável, está disponível. Tem cliente que quer mandar um e-mail para algum lugar e ser respondido. Tem cliente que não quer falar com ninguém. Deixa eu ver se eu resolvo aqui no chat. Cada vez mais a gente está caminhando, né, e usando a tecnologia para ser cada vez mais omnichannel. Então, nessa complexidade, diferentes canais de distribuição, atendimento a diferentes canais de perfis de clientes, a gente tem que ter várias soluções de contato, né? Então, esse é o nosso principal objetivo, né? Então, além dessas soluções, a gente deve implementar outras, WhatsApp, enfim, através do nosso próprio app, né? No caso de seguro de vida, a gente tem um app disponível para o cliente final, onde ele pode consultar policy, também acionar a MetLife, a central, o chatbot. E hoje a gente tem aí mais de 40% das nossas chamadas aí de clientes acontecendo fora do ambiente de canal tradicional, de telefone, né? Usando o chatbot ou canais mais digitais. Então, acho que o desafio é esse, e é isso que a gente tem implementado aí, cada vez mais opções para o cliente entrar em contato e ser atendido de maneira autônoma ou não no perfil dele. Dá para sacar, assim, um comportamento padrão de algum desses públicos, tipo.
Dá um exemplo qualquer aqui, eu não sei nem se serve, né, para o caso de vocês, mas assim, às vezes, sei lá, você quer resolver um problema muito pontual, você quer um dado só ali para, vamos dizer, declarar imposto de renda, sei lá, qualquer coisa assim. Uhum, Às vezes você tende a falar assim, pô, o autoatendimento aqui vai me resolver rapidinho, não tenho que falar com ninguém, é uhum. rápido, prático, tal, tal, tal. Vamos dizer assim, num banco seria obter o saldo. Pô, não preciso falar com ninguém se eu estou ali, né, pelo atendimento, querendo, né, uma companhia aérea trocar a data de uma passagem. Quanto mais automático, melhor. Em outros casos, não. Pelo amor de Deus, o robô não vai me entender. Né? Eu preciso Eu não quero falar com ficar alguém. dando volta, né? Vai e Vai e volta no volta, robô. volta no menu, aperta o 9, volta para o menu anterior, tal, uma hora você já está irritado ali. Dá para mapear comportamentos assim, hoje, por exemplo, por inteligência artificial, ou de alguma forma que não dependa tanto daquela análise e percepção humana, porque são muitos dados, muitas chamadas. Uhum. E depois até vou citar a AI, que eu acho que cometi um lapso aqui de não contar algumas coisas que a gente está fazendo, mas dá sim. Eu acho que tem algumas características comuns que a gente absorve e entende e percebe que esse perfil acaba acionando mais, por exemplo, a central telefônica. Então, o fator idade é um fator relevante ainda para a gente. A gente percebe que tem uma faixa de idade ali que costuma gostar mais de falar no telefone, né? Então, a gente olha mais os 60 mais, 65 mais, eles procuram mais o telefone do que os canais virtuais. E Por isso que eu cresceram falei que é assim, super né? importante. Eles se Exato. acostumaram assim, né? Se acostumaram assim, mas é impressionante que, tipo, a pandemia, igual a gente estava comentando no outro ponto, reduziu isso. Ainda é relevante, mas reduziu significativamente. Bastante gente quis aprender e aprendeu, e se tornou um novo heavy user aí de canais digitais. Um outro ponto que faz muita diferença é o canal que ele compra. Eu acho que esse é o mais importante. Se ele compra o nosso produto através de uma assessoria, que a gente fala ali pessoal, né, um distribuidor nosso, um parceiro comercial nosso, indo até esse cliente fisicamente, explicando o produto e fazendo a venda para ele, ele tende a voltar e buscar um atendimento humano, né? Falar com a pessoa fisicamente ou, ou pelo telefone. Quando ele compra já de uma maneira mais autosserviço, vamos chamar assim, aí ele quer tudo no autosserviço. Né? Então, mas se eu comprei por aqui, por que agora, para usar o serviço, eu preciso ligar em algum lugar? Não faz sentido para mim. Eu deveria conseguir fazer tudo aqui. Então, se eu fosse citar o comportamento mais relevante, eu acho que tem a ver como ele acessou o produto, né? Como ele adquiriu aquilo, e isso já gera naturalmente uma expectativa nele de continuar utilizar através daquele mesmo canal. Independentemente da idade, da região. Exato. Que legal, que interessante isso. Não imaginava que você fosse falar Pois isso. é. Pô, muito legal, aprendendo aí um pouco mais. Agora você me deixou curioso, você falou que ia falar um pouco de AI, inteligência artificial. Ah, Eu sou um não, eu ia comentar alucinado assim por que eu isso. acho que eu acho que é super é um assunto super importante, né? E a MetLife no mundo, né, em algumas análises, ela tem aparecido aí como uma das empresas mais maduras no assunto. Nem tanto eu acho que nem a gente nem gostaria de falar da aplicabilidade em si, mas a utilização da AI ela precisa ser responsável, né? Então você precisa ter uma estratégia clara de para que você vai usar, como você vai usar, quais são as suas regras de uso. Então, isso em nível global, né? A MetLife já tem definido, né? Então, a gente quer complementar principalmente a AI ao nosso dia a dia, fornecendo soluções mais simplificadas, de jornadas mais simplificadas tanto para os nossos associados, né, os nossos funcionários, quanto para os nossos parceiros comerciais e clientes. Então, isso muitas vezes a gente pergunta, nossa, mas será que a empresa vai usar o AI para ganhar eficiência? É para simplificar a vida, né? Adicionar as coisas. Então, nesse sentido, a gente tem alguns pilotos, né? Internos, nada externo ainda aqui no Brasil, tá? Exatamente linkado a esse uso responsável e consciente, né? Para testar a mesma ferramenta, entender se ela está dando assertividade na resposta. Então, a gente tem alguns pilotos aqui de utilização do Copilot
para criação de reportes, apresentações, coisas que a gente gasta muito tempo ali, trazendo eficiência para a gente usar o capital humano em outras coisas. E a gente está fazendo um teste bem legal, criando uma ferramenta de perguntas e respostas sobre produtos e processos da MetLife, muito focado em quem distribui nosso produto. Por que eu estou colocando isso, né? O produto, né, de seguro de vida, eu te contei várias coisas novas hoje, né? Imagina para quem distribui produto. Cada vez mais tem mais informação. Além disso, o desafio de traduzir para o cliente de uma linguagem muito mais adequada, né? Tal da AI generativa, né? Pensando nisso, como ele entende de fato o que você quer transferir para ele. A gente está implantando, fazendo um teste aqui para dar mais acesso à informação sobre produtos e os nossos processos para os nossos distribuidores de maneira rápida. Porque às vezes a pessoa tem que parar o processo com o cliente, ligar para alguém, tirar uma dúvida. Não, você criando essa ferramenta, você tem muito mais acesso, é um jeito de atualizar sobre as coisas novas da MetLife em tempo real, sem ter que parar todo mundo e dar treinamento. Então, a gente tem feito alguns testes nesse sentido, e o nosso principal objetivo aí é nesse ano aqui, já lançar algumas coisas em produção mesmo, para os nossos parceiros. E você mencionou muito rapidamente, assim, que tem uma preocupação, não sei se eu entendi bem, ética, né? Uma preocupação, uma camada que vem um pouco acima ali, né? Geralmente na AI. E a gente viu casos assim muito genéricos acontecendo, né? Muito bobinhos, né? Eu lembro que quando, né? Eu acho que foi o Midjourney ou o DALL-E, um desses começou a ser usado, tal, ainda sem muito filtro. E a gente está falando de um ano e meio atrás, né? Uma coisa que foi super rápida, a generativa de imagens, né? Alguém colocou assim, não sei se você viu esse caso, alguém colocou assim, tinha aniversário de uma pessoa que é coincidentemente no 11 de setembro, né? Ela faz aniversário no dia 11 de setembro. Então a pessoa foi lá e colocou, me gera uma imagem aí que lembra aniversário pro dia 11 de setembro, esperando que ele for fazer um bolo, sei lá, né, um bolo com ali a velhinha, Alguma coisa em 11, a cima. idade da pessoa tal. Ele colocou as torres gêmeas saindo fumaça colorida, com vela, misturando vela, ele misturou o acidente das torres gêmeas, né, e deu um alerta, assim, falar, pô, ele pode fazer umas Isso. confusões, que ele não sabe que ele está fazendo uma confusão, né, que, pô, imagina os parentes, né, ou vítimas que se salvaram, tem muita gente traumatizada por diversas, as Total. envolvidas ou não, tem gente traumatizada com isso. No caso de vocês de seguro, o que seria um ponto sensível? Não precisa me contar nenhum caso, né? Eu sei que tem que respeitar a Não, privacidade, mas o que seria um ponto de sensibilidade em não, eu seguro? acho que a nossa principal preocupação é que o acesso aos dados que estão gerando as respostas, né, solicitadas, sejam dados reais. Então, quando eu falo de dado sensível, né, a gente tem opção aqui como empresa abrir a tecnologia de AI para consumir dados públicos ou usar só os nossos. Então, por exemplo, esse já é um exemplo do cuidado, né? Não vamos usar os nossos dados, eu consumo no meu ambiente. Isso tem dois lados. Isso garante também que eu não exponho nenhum dado de algum cliente que esteja dividindo comigo para o ambiente externo e que depois isso vai estar disponível em alguém que estiver usando aquela mesma ferramenta de AI. Então, isso já é um exemplo importante. E o segundo, que eu acho que é o mais relevante, é ali orientações verídicas. Né? Então, você deu um exemplo de uma imagem que formou, e se por acaso, vou usar um exemplo também drástico aqui, né? Um cliente contratou um seguro de doença grave, e ele começou a já perceber que tem um diagnóstico de câncer, por exemplo. E aí ele usa a minha ferramenta para perguntar, olha, eu tenho um diagnóstico de câncer, será que eu posso receber 5 milhões? Se a AI responder para ele, sim, você pode, Saquei. que impacto que eu posso gerar? Eu Pô, é a posso gerar empresa ele fazendo um respondendo, tratamento que de repente ele não né? vai ter acesso, várias É, outras coisas, pensando nisso, né? é. E eu tenho que garantir que não, eu estou respondendo, olha, você pode ter cobertura, mas a pólice que você contratou é de 500 mil reais.
Por exemplo, você vê a diferença de expectativas que podem gerar uma resposta inadequada. Então, acho que são 2 exemplos aí, que eu poderia citar da nossa preocupação de uma maneira mais clara. Não, tá perfeito, tá perfeito. Puxa, Paula, é uma delícia conversar com você. Eu ia Obrigada, eu entrar também aqui no adorei assunto. conversar com você. Ah, obrigado. E não, isso me fez pensar em Open Insurance agora, que vai vir, né, que tá chegando, A mas gente a pode gente aí, a gente pode marcar um outro vamos dia, marcar, outra é isso que eu ia hora, falar, porque porque é aqui essa eu dá também outro vou podcast. viajar, porque tem É, muita coisa legal para acontecer, revolucionária aí no mercado quando a gente fala de Open Insurance. vai ficar o convite aqui para a gente marcar um outro papo para falar de Open Insurance que, pô, vocês devem, né, são altamente orientados a dados, né? Devem ter aí uma opinião e uma vivência já bem legal em relação a isso. Mas não vou nem entrar no assunto, senão a gente não acaba o programa hoje. Então, Paula, quero te Legal, agradecer muito pelo papo, uma delícia mesmo conversar com você. Você, pelo jeito, gosta muito do que faz, põe muito empenho, muita energia, paixão adoro. nisso, muita energia, dá para ver. Então, muito gostoso ter você aqui. Obrigado, viu, Paula? Eu que agradeço. Espero o convite para o próximo. Muito bem, vamos chegando então ao final aqui do Think Tech de hoje. E olha, a gente deixou alguns conceitos no ar aí, né? O Open Insurance é uma coisa legal para a gente abordar em episódios futuros. Dá um Google aí para você entender, que eu não vou conseguir explicar aqui em poucos segundos, tá? Mas a gente também falou de front-end, back-end. São conceitos que nem todo mundo conhece. Ô Sara, você consegue explicar o que é front-end e back-end? Claro, explico sim. Front-end é a parte visível de uma aplicação ou site. É com ela que o usuário interage. Já o back-end é a parte oculta responsável pela lógica de negócios e interação com o banco de dados. Juntos, esses 2 elementos compõem a estrutura completa de um sistema ou site na web. É isso aí, o Think Tech de hoje fica por aqui. Até a próxima, hein?